Graça e paz. Me chamo Bruno, estarei compartilhando uma breve mensagem para a sua vida. Amém? A leitura está em Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem as videiras haja frutos, embora falte o produto da oliveira, e os campos lavrados não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e não haja vacas nos currais. Verso 18. Contudo, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque aqui estava confrontado pela realidade daquele momento. O contexto é que Abacuque, ele não via uma esperança física, ele não tinha uma expectativa a qual ele poderia ver. Ele não via uma luz no fim do túnel. Mas só que Abacuque, apesar de não ver uma resposta nesse mundo em que vivemos, apesar de Abacuque não ter o retorno no momento que ele estava precisando, o socorro que ele estava precisando, apesar de Abacuque ele viver de uma forma escassa, faltava muitas coisas aqui para a vida de Abacuque. Abacuque ele não decidiu viver de forma desesperançosa espiritual. Ele decidiu colocar o coração dele em Deus, porque ele compreendeu que, apesar das adversidades, apesar daquilo que lhe faltava, apesar da resposta não ter vindo, apesar de ele ter lutado tanto, ter orado tanto, ter clamado tanto, e não ter a resposta de Deus no momento que ele queria e que mais precisava, ele diz: contudo, eu me alegrarei no Senhor. O nosso coração, em momentos de dificuldade, precisa estar alicerçada em Deus. Deus é o refúgio, é a fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. No verso 19, Abacuque finaliza: Deus, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como as das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Apesar de Abacuque não ter uma esperança neste mundo, não ter uma visão daquilo que poderia acontecer, Abacuque ele não desistiu. Ele decidiu colocar o coração dele em Deus, dizendo: o Senhor é a minha força e eu esperarei em ti, porque eu sei que o Senhor não deixa de ser Deus. Deus, ele não deixa de ser Deus. A sua resposta pode não ter chegado. Aquilo que você mais precisa pode não estar nas suas mãos. A porta pode não ter abrido até o momento. A cura não pode ter chegado. A cirurgia ainda não pode ter sido feita. Mas Deus continua sendo Deus. Você precisa colocar o seu coração em Deus para então você descansar. Abacuque é um exemplo. Ele decidiu descansar. Mas para descansar, ele decidiu confiar em Deus. E entender que Deus é a força dele. Em quem você está colocando a sua fé? Porque só existe um Deus todo-poderoso para fazer todas as coisas. É o Deus que criou os céus e a terra, que enviou teu Filho Jesus para nos salvar e nos libertar. E é esse Deus que está disposto a te salvar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e receba essa palavra.
em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração nesse exato momento, que iremos finalizar orando. Amém? Senhor Deus, Pai Celestial, aqui estamos, Pai, na Tua santa presença. Reconhecemos, Pai, que somos feitos de carne e osso, Senhor. Nós temos sentimentos, emoções, nos sentimos fracos, debilitados e muitas das vezes ansiosos, Senhor, porque muitas coisas ainda não aconteceram, Pai. Mas decidimos, Pai, hoje colocar nosso coração no Senhor, esperando, descansando e olhando para o Senhor, Pai, porque nós decidimos que a nossa força vem do Senhor, nos fortalece no espírito, na alma e na mente. Toma nosso corpo físico, Senhor, porque nós estamos nessa terra sujeitos a tudo, Pai. Nos abençoa e nos guarda e prepara, Pai, a nossa vitória. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.